Olá, pessoal! Estamos aqui em família. Olha Família quem toda tá reunida. aqui ele aparece, porque ele nunca consegue aparecer nos vídeos porque ele é muito preto. É verdade, né? Esse Só é o com iluminação andarilho, natural. pra quem não conhece. Ele tava encrencando agora há pouco com um cachorro vizinho. Ele é muito briguento Por isso contra os que cães. Por isso que ele tá aqui com a gente. Bom, a gente vai falar nesse vídeo sobre como é que foi a ida de Florianópolis até Pomerode e como é que é a cidade de Pomerode também, com Sim. imagens da cidade, com imagens do museu, Da com casa onde a gente ficou, que é muito incrível, assim, foi uma Muito boa. imersão na história da cidade, assim. é, A gente conversou também com um morador de lá, que um morador é de filho- 87 anos. que é filho no caso, o pai dele veio da... Não, o neto, o vô dele veio. Não era o pai? Não, o vô dele, eu acho. Eu acho que era o pai. Eu acho que era o vô. Mas enfim, vieram da Pomerânia, a família dele, É. ali Que é pra a Pomerode, é. na região, né? E vamos contar tudo isso nesse vídeo. Fiquem até o final, porque tem muita coisa legal pra gente mostrar e contar pra vocês. Vai ter vários videozinhos ao longo do vídeo pra vocês conhecerem a cidade também. Então, a gente saiu de Florianópolis e demorou 4 dias, né, pra ir até Pomerode. Demoraria menos, mas a gente queria fazer essas pausas e conhecendo alguns lugares no caminho, então... E também a gente tinha alugado o Airbnb para uma segunda-feira e a gente tinha saído na quinta. Então, Isso. mesmo que a gente chegasse antes, e de fato a gente chegou antes, a gente não ia ter onde ficar, né, porque Airbnb não dá pra mudar de última hora, porque às vezes é ocupado aquele dia e etc, né? Enfim. Então a gente saiu de Florianópolis e foi conhecendo as cidades do litoral, dessa vez ao norte de Florianópolis. Então a gente conheceu lá primeiro São José, ficamos uma semana em São José, né, para trabalhar. Depois a gente saiu de São José e ficamos na casa de um morador de Tijucas, eu acho que é o nome Não, da cidade. era Porto Belo. Ah, Porto Porto Belo, perto Que de era Tijucas, verdade. dois irmãos, amigos, né, que nos cederam um gramado. Eles tinham vários cachorros, então a gente pensou, acho que a gente pode pedir aqui que eles vão gostar do nariz. E foi Já começou aí conhecer pessoas, né? Porque Sim. ele tava, um dos irmãos, que eles eram grandes amigos, mas eles se chamavam de irmãos, assim, né? Um deles tava indo pra Portugal. no dia seguinte. Aham. Então, e eles foram super receptivos, assim, super bateram um papo com a gente, nos chamaram pra tomar café da manhã no outro dia. E essa é uma das coisas que mais nos marcou, assim, na viagem, as pessoas que a gente conheceu. As pessoas. Que de fato foi só pessoa legal, assim, que foi super querida, super receptiva, que nos aceitou pra dormir no seu gramado, ou às vezes até dentro de casa, tiveram uns que Abriram sua casa abriram. pra gente. Então, vai ter mais Começou um longo do aí, vídeo. né? Começou aí. É, começou aí e um cara foi bem legal. O outro irmão, aquele que ficou, né? Ele contou toda a história da cidade, contou da família dele, das gerações. como foi passado os terrenos ali em volta ao longo das gerações das famílias e tudo, e quem era dono dos outros terrenos, e a casa, que era a casa mais antiga dali, enfim, muita coisa, foi bem legal. Depois dali a gente Nesse avançou. dia a gente ganhou acerolas e amoras. É verdade. Tinha vários pés de frutinhas, então ganhamos presente nessa primeira casa aí também. Verdade. E o café da manhã que é sempre muito válido, porque a gente acorda com fome e geralmente não tem comida. A gente tem que ir ou em uma padaria, né, ou em um supermercado assim que a gente sai. Daí quando a pessoa que a gente dorme na casa oferece café da manhã, pra gente é muito... café da manhã pra pessoas desconhecidas. É verdade, exato. E depois a gente saiu dali e atravessou várias cidades ali, conhecemos Balneário Camboriú, conhecemos outras cidades. Itajaí. E a gente dormiu aonde? Ali eu acho que a gente já dormiu em Ilhota já. Em Ilhota. É, uma cidadezinha também, logo depois de Balneário Camboriú. Não, logo depois de Itajaí, né? E a gente dormiu em que casa? Foi um casal também, foi bem engraçado porque a gente tinha desistido de dormir ali por causa que tinha uma cachorrinha solta. E o andarilho briga com cachorros. Era uma cachorrinha, apesar de ser uma cachorrinha fêmea, ele tinha brigado com ela, assim, latido, né, entre as grades, né? E daí a gente falou, não, então se ela fica solta, acho melhor a gente achar outro lugar. Mas daí eles falaram, não, a gente prende ela, e foram lá e prenderam ela.
e deixaram a gente dormir no campo de lembrei. futebol. Tava lembrando? Sim, eu ainda tava lembrando. Deixaram era, a gente tipo, dormir no campo de futebol. Vai ter um vídeo aqui, era tipo o Era hall Era um bar, na verdade, bar né? desse campo. É, um bar do campo de futebol. E muito interessante como essa outra família era bem mais retraída, assim, eles não conversaram muito. Eu acho que não foi a família, acho que a gente dava pra tava... ver que eles eram mais, assim... Diferentes. Da primeira casa. Exato. Mas foram super queridos também. Nesse dia a gente teve que montar a barraca dentro desse espaço, porque não tinha porta nesse espaço e tinha muito mosquito. Muito mosquito, porque a gente tava à beira do rio Itajaí. Tipo, naquela propriedade dava pro rio, né? Então perto do rio acaba tendo mais mosquitos. Enfim, em Ilhota a gente já tinha saído da 101, já tava indo em direção a Pomerode, né? Saindo do litoral e indo pra Pomerode. E daí nesse terceiro dia foi quando a gente chegou em Blumenau. Né? Primeiro a gente conheceu o Gaspar. O Gaspar é uma cidade muito legal. Pessoal, 9 horas da manhã, já terminamos todo o trajeto que tinha pra fazer hoje. E eu acabei de comer uma melancia. Já fui no supermercado. Eu tô bem cheinha. Já comprei toda a comida de hoje. Já comemos uma melancia. Eu não fui no supermercado não, né? Eu fui numa feira de produtos feitos aqui em Gaspar, que é uma cidadezinha. Estamos também na frente de uma feira de produtos artesanais, né? Eu fui numa feira de produtos de comida, né? Antes, e agora a gente está numa feira de produtos de arte. E a gente vai explorar a cidade hoje, porque é uma cidade muito, muito bonitinha. Enfim, muito ajeitadinha, tem uma arquitetura bem diferente. Hoje a gente vai explorar a cidade de Gaspar. A gente está bem adiantado na nossa viagem. Né? Não sei se a gente dormiu em Gaspar. Não, a gente seguiu. A gente seguiu e dormimos em Blumenau, né? Dormimos em Blumenau. Mas a gente conheceu Gaspar, uma cidadezinha muito bonitinha. A gente conheceu a feira de Gaspar. A Maíra tá pensando se tá certo. Lembrar do trajeto. A gente conheceu a feira de Gaspar, uma cidadezinha muito bonitinha. Se tiver um pouco trocado, vocês não se desculpem. Arrumamos a bicicleta, dormimos não, né? Eu dormi, né? Descansamos na frente de uma escola que tinha uma sombra lá, que era a única sombra da cidade inteira. Sim. A gente começou a valorizar muito quente. Porque naquela região depois saiu do litoral. Saiu do litoral e esquentou. Nossa, no litoral é tão fresquinho comparado a um vale. Ali em Gaspar começa o vale, que é o Vale do Itajaí, inclusive. Começa o vale e depois vai até o Vale Europeu, que é onde tem Pomerode, né? É um inferno. É um inferno de quente. É muito quente. Foram os piores dias no sentido de calor, assim. A gente não pedalava das 10 da manhã até as 4 da tarde, mas nesse período que a gente não pedalava, a gente achava uma sombra, né? Essa sombra geralmente era muito quente. Então a gente não achava um mato fechado que a gente se enfiava no meio do mato e era fresquinho, não. Enfim, daí a gente saiu de lá e foi até... Saímos de Gaspar, passamos por Blumenau e dormimos do outro... Blumenau a gente conheceu muita coisa legal. Não. A gente conheceu Blumenau de manhã, me lembro que a gente conheceu Blumenau de manhã. Então a gente dormiu... Ei, aqui. Não vai atrapalhar o vídeo, malandro. A gente devia ter preparado melhor o vídeo, eu sabia que ia dar essa confusão. Eu acho que a gente dormiu entre Gaspar e Blumenau. A gente dormiu entre Gaspar e Blumenau, não lembro na casa de quem, sinceramente, mas a gente dormiu em algum lugar. Lembrei, a gente dormiu no posto. A gente dormiu num posto de gasolina entre Gaspar e Blumenau. Vão ter vídeos aí. Lembrei. Bom dia, pessoal. Hoje acordamos aqui em um posto de gasolina. Primeira vez acampando num posto. E esse aqui... Eita. E esse aqui tinha até um... Como é que se chama isso aqui mesmo? Tipo um quiosque. Quiosque. Com pia, churrasqueira, luz. E eles nos ofereceram pra ficar aqui atrás, então dormimos aqui hoje. Foi muito legal também, porque os frentistas do posto foram muito legais com a gente. Eles prepararam todo um lugar pra gente dormir e não tinha energia elétrica, eles fizeram uma instalação. Um cara fez, né? Um cara não, dois, né? Se ajudaram, mas teve um cara que foi proativo, assim, um cara muito legal. Fez toda a instalação elétrica lá do lugar. Nossa, eles nos trataram como se a gente estivesse dormindo num hotel e pagando muito caro. E na verdade a gente estava dormindo num quiosque, num posto de gasolina. Saímos de manhã cedo, daí a gente foi até Blumenau, conhecer a cidade de Blumenau, que também é muito interessante. Vão ter vídeos aí para rodar. Tudo isso que a gente tá falando estão tendo vídeos, né? Em Blumenau a gente ficou lá o dia inteiro e saímos à tardinha, né? E já tava noite e a gente encontrou um cara nos parou no caminho
pedindo se podia bater um papo com a gente, que foi um cara, assim, que mais me marcou, porque ele foi muito querido. Ele falava, assim, de um jeito que ele queria muito ouvir. Tá falando do Robson? É, Ah, que ele queria muito ouvir eu o que a pensei gente que tava tinha pra falando falar. do Nelson. Lembra que teve o Nelson também? Que a gente tava almoçando na praça de Blumenau, numa praça lá. E o Nelson também nos parou, a gente bateu um baita papo com o Nelson, conheceu a história, que também ele morava 56 anos em Blumenau, ou 46, eu não lembro. Mas a gente conheceu toda a história de Blumenau também. Ele falou, ali era uma fazenda e tinha um supermercado. Mas o Robson foi um cara... Desculpa, amor, Um ciclista que nos parou e queria saber como é que a gente estava ali, o que estava fazendo, como é que era a nossa vida. E ele falava, assim, tipo, muito sorrindo com os olhos, assim, parecia que brilhava com os olhos quando ele falava. A gente podia até pedir pra ele ali pelo Instagram, que a gente acabou adicionando ele no Instagram, pra ele mandar o vídeo. Que ele fez pros filhos dele. É verdade. Com a gente. Porque ele tem o sonho de fazer o que a gente faz. Só que tá num processo de adaptar o trabalho dele, ou fazer um ano sabático, assim, tava tentando achar ou criar coragem. esse meio termo, assim. É. Então a gente tentou encorajá-lo. Tentamos. Foi muito legal. Foi, assim, ó, a pessoa mais incrível que a gente conheceu todo o trajeto justamente porque ele conseguiu traduzir em palavras, assim, muitos dos nossos sentimentos sobre como é viajar e tudo, sendo que ele nem viaja ainda, né? Ele só pedala. Mas ele tem tudo pra viajar, então ele vai estar vendo esse vídeo, então... Será? Sai pra viajar, Robson. Vai pra vida aí. E depois, no caminho de Blumenau pra Pomerode era a próxima cidade já, a gente dormiu na casa de um casal. Uma família. Uma família que cedeu ali um cômodo da casa deles. Um quartinho, né? Que tava meio desocupado, assim. Então a gente pôde dormir ali, pôde tomar banho, pôde ficar bem tranquilo. Super queridos também. E no dia seguinte a gente chegou em Pomerode daí. Daí chegando em Pomerode, um calor desgraçado, a gente tinha que esperar o Airbnb dar o horário do check-in. Daí fizemos check-in no Airbnb, o Airbnb incrível, conhecemos a Mari, Sim, que faz a Mari nos recepcionou, estava limpando a casa ainda, a gente chegou antes da hora. E ela, uma pessoa muito querida também, que nos contou um pouco sobre a casa, nos contou sobre a família, que é a dona da casa. E, enfim, uma pessoa assim muito, muito querida. Muito amor. A casa em si... Já é uma... A casa em si também, que foi uma experiência muito bacana, assim. Foram 3 dias, mas foram 3 dias bem aproveitados, assim, nesse lugar. É bem engraçado porque foram 3 dias que a gente... Eu não saí de casa. Assim que eu entrei no Airbnb, eu só fui sair no check-out. A Maeli saiu pra ir no mercado 2 vezes. Uma vez? Depois, ela também não saiu mais porque a gente ficou trabalhando. Mas é muito engraçado que mesmo trabalhando, já que o Airbnb já era uma experiência da cidade, porque era uma casa em Chaimel, que é aquele modelo de casa lá de 2 séculos atrás, né, no final de 1800, né, que foi construída, que já é antiga na Europa, já pararam de construir na Europa faz muitos anos, e já tinham parado de construir naquela época, só que eles recuperaram esse modelo de construção aqui no Brasil, né, nesses lugares que eram colonizações de alguns pontos da Europa específicos, né, e tem toda a história da família, assim, de gerações, então os móveis, a decoração. Abrir uma porta era uma experiência. Entendeu? Abrir uma porta, olhar um conto, pegar um prato, usar um prato daqueles, era tudo uma experiência, tudo uma experiência. Cada panela dava pra ver que era tudo antigo, entendeu? Então, mesmo que a gente só estivesse vivendo e trabalhando lá, dar aula sentado numa daquelas poltronas, olhando para uma daquelas paredes, é uma experiência incrível, uma casa em Chaimel assim maravilhosa. Vão ter umas fotos aqui pra vocês, enquanto a gente fala. E talvez a gente faça um vídeo só da casa, né? Vamos botar o vídeo que a gente fez pro Instagram. Vamos lançar aqui. Ou trechos dele, mas enfim. A gente vai decidir na edição. Bom. E daí, na saída, a gente falou, não, a gente tem que conhecer a cidade. Então a gente decidiu sair e conhecer a cidade de Pomerode. Foi o maior arrependimento da minha vida. Porque a gente saiu na hora que finalizava o check-out, às 11 da manhã. Conversamos com o dono da casa, o ex-dono. Como é que é o nome dele? Que era o Roland Ellet. Roland alguma coisa. Que é o senhor que
que a gente falou no início do vídeo. Uhum. E que morou nessa casa, que o pai ou o avô veio Avô, da eu acho que é o avô Alemanha. dele, que é o August Ehlert. Eu acho que é o avô dele, que é o August Ehlert, Sim. que é filho de imigrantes, né? Então ele veio já criança, eu acho. Posso estar... É que eu li o livro também, tinha um livrinho lá na casa, eu li um pedacinho do livro. E é muito legal a história da imigração. Se eu não me engano, teve até um idiomas também, que ele falava pomerano. pomerano e teve que começar a falar alemão. É, sim, é alemão, porque Pomerode era um distrito, era um bairro de Blumenau. E Blumenau praticamente só falava alemão, as escolas todas eram em alemão. Então, as famílias que vieram falando pomerano, que é uma região da Alemanha, uma região da Polônia hoje em dia, né? Uma região histórica, hoje em dia ela não existe mais. Não, tudo bem, quer segurar um pouco? Não, só porque tá te cortando. E eles falavam pomerano e tiveram que aprender a falar alemão para depois, na época, e tudo isso ele contando, porque ele viveu isso. E depois, na época do Getúlio Vargas, que ele proibiu as pessoas falarem alemão e falarem pomerano, por causa da Segunda Guerra Mundial, de 1945. Ele teve que aprender o português, né? Ele teve... Naja, ik heb me vreugd. Hier zijn een paar, dat is een paar. Die voeren met mijn rat om de hei. Weet, die komen van Florianopolis. En dat ze hebben zich hier bij ons runterlaten in dem huis, waar we ook meer lui opnemen. En dan hebben ze zich geïnteresseerd. Dan zal ik een paar geschichten vertellen en dat heb ik dan ook gemaakt. We hebben ook aangehaakt wat zij zo alles maken. Aber nu schackt dat dann auch auf Hochdeutsch sehr, und das war ich mag. Ja, hier haben sich ein paar, sind hier zu uns gekommen, die haben sich hier niedergelassen bei das Fachwerkhaus, die fahren mit dem Rad. Und das ist schon eine Leistung. Sie sind von Florianopolis schon bis hier gekommen und sind dann hier geblieben. Und jetzt wollen sie dann auch weiterfahren. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die hierher gekommen sind. Pois é, eu vou falar isso agora em português. Um casal que veio até nós, eles vão de bicicleta até a nossa casa, onde às vezes pernoitam, fica gente assim, é uma pousada. Eles ficaram aqui, eu achei até bem interessante e fiquei contente. E eles queriam que falasse alguma coisa na língua pomerana, e também alemão, e agora estou falando a mesma coisa em português. Até muito obrigado por vocês me ouvirem. Quem ouvir alguma coisa, algumas histórias, que aquela mulher até disse que podia falar comigo, que é o dono disso lá. É isso. Histórias interessantíssimas. Todo mundo teve que aprender português. Do nada, ele falou que do nada ele chegou na aula e estavam todo mundo falando português e entraram na casa dele, né, e prenderam o pai dele, levaram para a delegacia o pai dele, porque o pai dele era um pastor luterano que rezava as missas em alemão, e porque todo mundo só falava alemão, né, enfim, na cidade, tudo. É uma história incrível, assim, história muito legal ouvir de alguém que viveu, assim, 86 anos, 87 anos ele tem. Então, pensa, ele era uma criança na época do primeiro governo de Getúlio Vargas. Ele serviu lá no Palácio do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que era o Palácio do Cadete. Ele era militar, né? Ele chegou a ver o Getúlio Vargas no seu segundo mandato, que é o mandato eleito, né, de Getúlio Vargas. O Andarilho, ele tá brigando ali com as motos. Vem aqui. Vem aqui gravar o vídeo com a gente. Vem aqui, isso. Olha ali, ó, ele, ó. É um brigão. E o que a gente estava dizendo? Ah, sim, então o cara viveu a história. A gente ficou conversando umas 2 horas com ele ali. Quando acho que a gente saiu umas 10 horas da manhã, ficamos conversando umas 2 horas. Quando bateu meio-dia, a gente foi almoçar e depois conhecer o centro. Foi almoçar no restaurante ali perto também, bem interessante, né? Culinária local, digamos assim. Depois a gente foi conhecer o centro e lá... Foi ali um problema, porque era muito quente. Muito quente. Eu nunca passei tanto calor na minha vida. E não tinha ventilador, e não tinha ar-condicionado. Só não tinha uma água. Sombrinha. A gente achou uma sombra com muita sorte.
É. que era perto de um banheiro. Então eu enchia aquelas garrafinhas de água umas 10 vezes, porque eu enchia, me molhava, enchia, me molhava. E só era assim muito eu quente. consegui me refrescar. Mas depois teve, a Maíli não entrou, mas eu entrei e conheci o museu. Eu tava com raiva, tava estressada, eu tava assim, Maíli- só queria sair dali. Ah, ele Não tava foi tão uma pé da experiência vida. boa. Não foi. Pra mim foi por causa do museu, o resto foi ruim. Mas daí teve um museu que eu conheci, vão ter imagens do museu aí também. Tu tirou fotos? Eu gravei um vídeo inteiro de 20 e poucos minutos do museu, mas a gente pega uns trechinhos, né? Não vi esse vídeo. E publica. E bota aqui no vídeo junto. Mas um museu incrível, assim, um museu da cidade de Pomerode, com muitas máquinas que eles usavam, porque era uma cidade que tinha muita produção de leites e derivados, né? Hoje em dia é mais indústria têxtil e turismo, né, a cidade, mas naquela época era essas produções, agricultura e tudo. E mostrava muitos equipamentos da época naquele museu, e também carros, né, carroças que eles usavam, bicicletas que eles usavam na época. Era muito legal mesmo. E daí Finalmente a gente saiu. a gente finalmente a gente saiu, que a Maíli não aguentava mais aquele calor. Daí a gente depois a gente chegou aqui, né? Veio até aqui, Não, isso é outra história. Depois a gente. Teve a pior noite da minha vida também. Foi uma Não é noite só muito de- ruim na de barraca. coisas boas e alegres e felizes que se vive de uma viagem de bicicleta. Não é nem um pouquinho. E nem ser nômade, nada. Pessoal, na real, assim, a vida parada tem seus altos e baixos. Logo, a vida como nômade também tem seus altos e baixos. Nem o andarilho aguentava o calor. Então a gente precisa entender que não busque, não ache que virando nômade você vai buscar a felicidade. Eu vou ser feliz virando nômade. Não, felicidade se busca parado, que nem Hamlet dizia, né? Eu sou feliz vivendo numa casca de noz, né? Ou seja, o que ele queria dizer, né? Eu acho, né? Ele queria dizer, e não era nada, não era sobre viajar, sobre conhecer, sobre... Não é isso, é sobre um autoconhecimento, blá 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 blá. A lógica o que eu tô querendo dizer não ache que às vezes você tem uma vida estressante, infeliz, complicada, não ache que viajar, fugir, né, é a solução. Tu também vai passar raiva. Tu também pode ter uma vida desgraçada de ruim viajando, certo? Então não estou dizendo que é o nosso caso, mas eu acho que eu sou tão feliz hoje viajando quanto era feliz antigamente parado. É só uma maneira de experimentar a vida diferente, não é não é melhor ou pior, não é mais ou menos. A Maíli tá comendo aqui no meio do vídeo. Acerola. E tem uma árvorezinha de acerola aqui. Enfim, então eu só quero dizer que então a gente se estressou, foram 2 dias bem ruins, né? Ontem. E dormimos em um lugar ruim. Ontem foi estressante. Se estressamos um com o outro. Um dia a gente pode gravar um vídeo só sobre isso. Não tem vídeos, né, trechos para colocar nessa parte aqui do vídeo, por causa que não tem, né, o que colocar. Mas, alguma coisa para finalizar, então, conheçam Pomerode. Pomerode é um lugar legal para conhecer. Talvez melhor no inverno do que no verão. Sim. Conhecer Pomerode. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, nos segue lá no Insta, que lá a gente conta mais o nosso dia a dia. E conheçam Blumenau também. O Blumenau é uma boa cidade também, apesar de ser grande. @professores.itinerantes. Todas as redes sociais, só procurem lá, a gente nos acha. Né? Algum outro lugar pra conhecer, mano? Tchau, pessoal! Olha que cachorrinho fofo. Eita, assim, solta. Ai, ele é tão lindo. Ele é lindo mesmo. Tchau, tchau!